Nós, nestes 2 dias, temos feito reflexões em torno de determinados setores que são fundamentais para a vida da região. Estivemos a abordar as questões que se prendem com a economia e as finanças da região, problemas de natureza social e também os problemas que se prendem com a educação. São tudo problemas que nos preocupam e que o Partido Socialista tem defendido que devem ser alvo de uma maior reflexão e de uma alteração no conjunto das políticas da governação para termos uma sociedade mais justa e uma Madeira mais social. A reflexão sobre estes temas é muito útil para o Grupo Parlamentar e para o Partido Socialista. Será seguramente uma boa base de trabalho para podermos desencadear as nossas ações futuras, quer no âmbito da atividade do partido no exterior, quer na Assembleia Legislativa da Madeira. Também fizemos uma reflexão sobre os acontecimentos do dia 20 de fevereiro. Analisamos todas as questões relacionadas com tragédias daquela natureza, na presença do Dr. Hélder Spínola e da Dra. Violante Matos, que nos prestou excelentes esclarecimentos acerca destes problemas que têm a ver com os aluviões na nossa região. E todas estas reflexões que nós temos feito colocam a nu uma série de fragilidades da região autónoma da Madeira, uma série de fragilidades deste modelo de governação que a Madeira tem tido ao longo destes 34 anos, pôs em causa muito do que foi feito, põe em causa muito daquilo que é a maneira de fazer política na região autónoma da Madeira, no que diz respeito ao exercício de uma democracia adulta e responsável e também da maneira de como se deve exercer o poder na região autónoma da Madeira. Eu estou perfeitamente à vontade para dizer, e os senhores jornalistas são testemunhas disso mesmo, de que sempre defendi, mesmo antes da tragédia de 20 de fevereiro, um diálogo institucional entre o Governo Regional e o Governo da República, uma boa relação entre o Presidente do Governo Regional e o Primeiro-Ministro, foi sempre o meu desejo, foi sempre o desejo do Partido Socialista, para que a Madeira e os madeirenses ficassem a ganhar nas relações entre o Estado e a região, entre a União Europeia e a região. Fui eu que andei a defender isto. Lamentavelmente, foi preciso acontecer a tragédia de 20 de fevereiro para o Presidente do Governo Regional deixar-se das suas teimosias, dos seus insultos permanentes e promover, então, agora de uma forma mais humilde, uma relação com o Governo da República. Nós entendemos ser esta a atitude mais correta, mais adequada, porque só assim é que a Madeira e os madeirenses ficam a ganhar. Nós sempre, nestas reflexões, tivemos uma preocupação com as questões que se prendem com a vida política na região e quisemos também deixar bem claro, aliás, o professor Andrés Corson ontem disse isso mesmo, que a tragédia de 20 de fevereiro, todo o processo de reconstrução da Madeira, decorrente dessa tragédia, e todos os apoios devem ter uma separação clara daquilo que é o exercício corrente da ação governativa na região autónoma da Madeira. Todos nós sabemos que a crise que a Madeira está a viver neste momento agudizou-se naturalmente com a tragédia de 20 de fevereiro, mas a crise que a Madeira vive já se arrasta desde 2004 até esta parte. E muitos dos problemas que nós já identificamos nestas reflexões e já denunciamos até publicamente, devem ser resolvidos
com a ação do governo regional, com uma alteração de políticas, com uma ação mais responsável na gestão dos recursos de todos os madeirenses, de maneira a podermos resolver os graves problemas da dívida pública que a Madeira tem, os graves problemas do desemprego, que já são superiores a 11% da população ativa na região, os grandes problemas de pobreza que a Madeira enfrenta neste momento, e já vamos falar desta situação em particular, os problemas que a economia da Madeira em quase todos os setores está a atravessar neste momento. Dou-vos um exemplo, por exemplo, o setor do turismo, que é o setor fundamental para a nossa economia, só em 2009 perdeu mais de 42 milhões de euros de receitas. E temos verificado que não existe uma política de investimento público voltada para uma dinâmica económica salutar, voltada para incentivar o próprio investimento privado e libertar os investidores privados da asfixia do próprio setor público. Ora, isto são tudo problemas que geraram uma forte crise económica e social na região autónoma da Madeira, decorrentes de uma governação errada, que não podem ser confundidos com os problemas da tragédia de 20 de fevereiro. Estes problemas da tragédia devem ser analisados de forma diferente, através de uma comissão de acompanhamento que nós já propusemos na Assembleia Legislativa da Madeira, de maneira que todos os partidos políticos possam fiscalizar a forma como vão sendo aplicados todos os apoios da solidariedade do Estado e da União Europeia, de entidades públicas e privadas e de cidadãos anónimos que vieram para acudir às vítimas da calamidade. Os apoios que vieram para a reconstrução decorrentes da destruição da calamidade. Por isso, é necessário que a Assembleia Legislativa, no âmbito dos seus poderes, possa fiscalizar a aplicação destes meios, destes apoios da solidariedade para acudir às vítimas da tragédia, de maneira a que eles sejam aplicados de uma forma justa, de uma forma transparente e que não cause qualquer aproveitamento político para outros fins ou para outra natureza que não o da ajuda às pessoas que foram vítimas da calamidade. É preciso também que a reconstrução da Madeira seja acompanhada por critérios de grande responsabilidade, rigor, respeito pelas leis da natureza, respeito pelos planos de ordenamento do território e, acima de tudo, respeito pela segurança das pessoas e bens. Porque esta tragédia que aconteceu no dia 20 de fevereiro pode voltar a acontecer. A história assim nos ensinou. E é preciso que a reconstrução seja feita, principalmente com as garantias de que as proporções de tragédias desta natureza não sejam tão graves como estas que aconteceram, decorrentes de erros já nitidamente identificados de construções, erros de governação que precisam ser naturalmente corrigidos através deste processo de reconstrução que nós vamos desencadear com os apoios da União Europeia, da República e da solidariedade de outras instituições.